Graça e paz seja com todos. Hoje o tema vai ser a cura divina. Quem tem a Bíblia pode ir em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em cima desses dois versículos, vamos estudar hoje tudo que fala sobre esses dois versículos. Já vou começar. A provisão redentora de Deus é o primeiro tópico. O problema das enfermidades e das doenças está fortemente vinculado ao problema do pecado e da morte, consequências da queda, enquanto a ciência médica considera as causas das enfermidades e das doenças em termos psicológicos ou psicossomáticos. A Bíblia apresenta as causas espirituais como sendo o problema subjacente ou fundamental desses males. Essas causas são de dois tipos: o pecado, que afetou a constituição física e espiritual do homem, Satanás, Atos 10, 38. A provisão de Deus através da redenção é tão abrangente quanto as consequências da queda. Para o pecado, Deus provê o perdão. Para a morte, Deus provê a vida eterna e a vida ressurreta. E para a enfermidade, Deus provê a cura. Daí, durante a sua vida terrestre, Jesus ter tido um tríplice ministério. Ele ensinava a palavra de Deus, pregar o arrependimento, o problema do pecado e as bênçãos do reino de Deus, a vida, e curar todo tipo de moléstia, doença e enfermidade entre o povo. A revelação da vontade de Deus, a cura. A vontade de Deus, no tocante à cura divina, é revelada de 4 maneiras principais nas Escrituras. A declaração do próprio Deus em Êxodo 15, 26, Deus prometeu saúde e cura ao seu povo, se este permanecesse fiel ao seu concerto e aos seus mandamentos. Sua declaração abrange 2 aspectos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, como julgamento, que pus sobre o Egito. Eu, o Senhor, que te sara como Redentor. Deus continuou sendo o médico dos médicos do seu povo. Do decurso do Antigo Testamento, sempre que os seus sinceramente se dedicavam a buscar a sua face e obedecer a sua palavra. O ministério de Jesus como Filho encarnado de Deus, era a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus. Jesus, no seu ministério terreno, Deus na prática demonstrou que está no coração, na natureza e no propósito de Deus, curar todos os que estão enfermos e oprimidos pelo diabo. Agora o item 3. A provisão da expiação de Cristo. A morte expiatória de Cristo foi um ato perfeito e suficiente para a redenção do ser humano total,
espírito, alma e corpo, assim como o pecado e a enfermidade são os gigantes gêmeos destinados por Satanás para destruir o ser humano. Assim também o perdão e a cura divina. Ai, Jesus. Perdão. O celular caiu aqui. Oh, meu Deus. Misericórdia. Deixa eu ver aonde eu parei aqui. Onde eu parei. Tópico 3, né? Aqui. Assim como o pecado e a enfermidade são os gigantes gêmeos destinados por Satanás para destruir o ser humano, assim também o perdão e a cura divina vêm juntos, como bênçãos irmanadas destinadas por Deus para nos redimir e nos dar saúde. O crente deve prosseguir com humildade e fé e apropriar-se da plena provisão da expiação de Cristo, inclusive cura do corpo. O ministério contínuo da Igreja. Jesus comissionou seus 12 discípulos para curar os enfermos como parte da sua proclamação do reino de Deus. Posteriormente, ele comissionou 70 discípulos para fazerem a mesma coisa. Depois do dia de Pentecoste, o ministério de cura divina que Jesus iniciara teve prosseguimento através da igreja primitiva, como parte da sua pregação do Evangelho. O Novo Testamento registra 3 maneiras como o poder de Deus e a fé se manifestam através da igreja para curar: a imposição de mãos, a confissão de pecados conhecidos, seguida da unção do enfermo com óleo pelos presbíteros. Os dons espirituais de curar concedidos à igreja. Note que são os presbíteros da igreja que devem cuidar desta oração da fé. Agora eu vou falar sobre os impedimentos à cura. Às vezes, há na própria pessoa impedimentos à cura divina, como pecado não confessado, opressão ou domínio demoníaco, medo ou ansiedade aguda, insucessos ao passado que debilitam a fé hoje, o povo, ensino antibíblico, negligência dos presbíteros no que concerne à oração da fé, descuido da igreja em buscar e receber os dons de operação de milagres, de curas, segundo a provisão divina, incredulidade, irreverência com as coisas santas do Senhor. Casos há em que não está esclarecida a razão da persistência da doença física em crentes dedicados. Noutros casos, Deus resolve levar seus amados santos ao céu durante uma enfermidade. O que devemos fazer quando em busca da cura divina? O que deve fazer o crente quando ora pela cura divina para si? Aqui está fazendo uma pergunta. Então aqui fica: ter a certeza de que está em plena comunhão com Deus e com o próximo. Então aqui diz: o que devemos fazer quando em busca da cura divina? O que deve fazer o crente quando ora pela cura divina para si? Aqui diz: ter a certeza de que está em plena comunhão com Deus e com o próximo. Aí ele vai orar e, com fé em Deus, a pessoa vai receber a cura. Buscar a presença de Jesus na sua vida, pois é Ele quem comunica ao coração do crente
a necessária fé para a cura. Então tem que sempre buscar a presença de Jesus em nossa vida, pois Ele quem comunica ao coração do crente a necessária fé para a cura. Nota sobre a fé verdadeira. Encher sua mente e coração da palavra de Deus. É necessário que a gente sempre encha nossa mente e coração da palavra de Deus. Se a cura não ocorre, continuar a permanecer nele, examinando ao mesmo tempo sua vida para ver que mudanças Deus quer efetuar na sua pessoa. Pedir as orações dos presbíteros da igreja, bem como dos familiares e amigos. Assistir cultos em que há alguém com um autêntico e aprovado ministério de cura divina. Ficar na expectativa de um milagre e confiar no poder de Cristo. Regozijar-se caso a cura ocorra na hora, e ao mesmo tempo manter-se alegre, e se ela não ocorrer de imediato. Saber que a demora de Deus em atender às orações não é uma recusa dele às nossas petições. Às vezes, Deus tem em mente um propósito maior que, ao cumprir-se, resulta em sua maior glória e em bem para nós. Romanos 8:28. Quem quiser meditar. Último item. Reconhecer que, tratando-se de um crente dedicado, Deus nunca o abandonará, nem o esquecerá. Ele nos ama tanto que nos tem gravado na palma das suas mãos. Isaías 49, 15 e 16. Aqui diz: a Bíblia reconhece o uso apropriado dos recursos médicos. Quem quiser meditar, capítulo 9, versículo 12. Lucas 10, 34 e Colossenses 4, 14. Bom, então, esse estudo foi sobre a cura divina. Então vocês meditem bastante no que foi lido, toma posse desses versículos que nós temos que nos esforçar, temos que confessar, temos que ter comunhão com Deus e com o próximo, e temos que estar com a nossa vida no altar de Deus constantemente. Quando você errar em qualquer lugar que vocês estiverem, peça perdão para Deus. Confesse os pecados e Ele perdoa. Mas tem que confessar com o coração quebrantado, não é só pedir perdão e não ter aquele quebrantamento. Tem que pedir perdão com sinceridade mesmo. Então, esse estudo é sobre a cura divina. Eu agradeço aos irmãos que forem meditar nesta palavra. Vou fazer uma oração agora. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por esse ensinamento, Senhor, da cura divina, ó Pai. Como é gratificante, Senhor, nós estarmos em comunhão contigo e com o próximo, Senhor. E também confessar sempre nossos pecados. Senhor, nesse momento, se tem alguém que não te conhece, ó Pai, escreve o nome dele no livro da vida. Ó Senhor, nesse momento, você que está aí do outro lado, peça perdão para Deus de todos os seus pecados. Senhor meu Deus, faça essa oração nesse momento comigo. Senhor meu Deus, perdoa todos os meus pecados. Leva, Senhor, todos os meus pecados no rio do esquecimento. Escreve meu nome no livro da vida lá no céu. E me ensina, Senhor, estar em comunhão contigo constantemente e com o meu próximo. E quando eu errar, me ensina a confessar os meus pecados e andar na sã doutrina. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.